Muito bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia. Vamos, sem mais delongas, acolher o professor Mário Tito Almeida. O professor Mário Tito, que é filósofo, teólogo e economista, coordena o curso de Relações Internacionais na UNAMA, lá em Belém. Então, ele tem uma interdisciplinariedade e uma vivência eclesial que nos permite ter essa visão profunda do que a nossa fé nos diz, nos fala sobre a defesa da vida na sua também amplitude de possibilidades e de veredas. Professor Mário Tito, um amigo querido, uma pessoa de uma resiliência, de, de, de um testemunho de fé que particularmente partilha vocês, muito me inspira, e ele sabe disso. Ninguém melhor para assessorar essa nossa conferência do que ele. Querido professor Mário Tito, seja muito bem-vindo a esta sua diocese e a este grupo que lhe acolhe. Somos seus. Vitor, meu querido, muito obrigado. Vânia, um grande abraço de saudade. A vocês, aqueles que já me conhecem, um abraço também. Fico muito feliz de poder colaborar, como você falou, com a minha diocese, né? Eu nunca nego para ninguém que eu estou em Belém, mas sou de Vigia, né? E tenho um orgulho tremendo de ser de Vigia. E essa a minha perspectiva da conversa com todos, ela nasce de um binômio, que é um binômio importante. Eu acredito que nós estamos aqui por entender que não existe uma fé que não se transforme em vida, por entender que a vida ela só é compreendida à luz da fé. E eu acredito que a partir disso a gente pode começar a pensar, a entender o sentido exato do que nós estamos fazendo aqui. Do ponto de vista cristão, a gente não pode pensar em entender a vida se não for à luz da fé. E, ao mesmo tempo, a gente não pode pensar em compreender a fé se não for linkada com a nossa existência concreta. Então, há um binômio aqui a ser colocado para nos levar à ideia do porquê que a gente tem que entrar no campo da economia, no campo da política, no campo da cultura, no campo do meio ambiente, para terminar um pouco com aquela falácia é um raciocínio enganoso, acabar com aquela falácia de dizer que cristão não se mete em política. Ao contrário, a fé cristã nos leva necessariamente a sermos políticos, a sermos culturais, a sermos defensores da vida. Está todo mundo me ouvindo? Só para eu ter a certeza que eu estou, né? Ótimo. Então, eu gostaria de caminhar com vocês ao longo desses minutos, fazendo um pouco esse contraponto, mais do que contraponto, esse diálogo entre fé e defesa da vida. E eu, de propósito, estou colocando aqui para vocês uma imagem para começar logo, que para mim é muito emblemática. Eu tenho usado essa imagem em várias palestras, inclusive em relações internacionais, nas aulas de economia, nas aulas de ética lá na Católica, porque essa para mim é uma imagem emblemática. O mar que vocês estão vendo, que poderia ser o Rio Negro, podia ser o Amazonas, podia ser a Baía do Guajará, o mar que vocês estão vendo é o mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo, que já foi chamado pelos romanos de Mare Nostrum, o nosso mar, ele, na verdade, é uma faixa de água que separa dois grandes continentes, a Europa mais em cima e a África embaixo. No meio, você tem o mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo vem sendo chamado pelo Papa Francisco como o cemitério dos refugiados. Ou seja, gente que sai da África, do norte da África, países muito pobres, em busca de uma nova vida na Europa, tentando atravessar o Mediterrâneo para chegar na outra margem e poder encontrar alguma chance de viver.
Esse pessoal que está nesse barco, e esse barco é aquilo que nós costumamos chamar de boia, mas mais do que isso, sabe, são barcos feitos de borracha. Lá em italiano eles chamam de gomone, que são barcos de borracha. Imaginem uma multidão de gente atravessando o mar Mediterrâneo num barco de borracha. Ou seja, é correr o risco de quase 90% de morrer. E quantos não conseguem chegar na outra margem, e é longo o trajeto, porque esses barcos furam, porque eles não têm para onde correr e morrem no Mediterrâneo. A imagem é de um barco da Argélia tentando salvar pessoas que estão à deriva. Sabe por que estão à deriva? Porque do outro lado, na Europa, ninguém quer recebê-los. Então, eu queria começar com essa imagem. Repito, ela podia ser também aqui no Brasil, ela podia ser em Castanhal, ela podia ser em Igarapé-Açu, ela podia ser em Magalhães Barata, ela podia ser em Curuçá, podia ser em Santo Antônio do Tauá, em qualquer cidade. Quais são os nossos mares mediterrâneos que impedem as pessoas necessitadas de chegarem a um lugar melhor? A nossa fé nos impulsiona a abrir o nosso coração para entender que, se é verdade que o Espírito Santo nos conduz à vida de Deus, esse mesmo Espírito nos chama a cuidar da vida. E essa é a nossa missão como cristãos. Luz que vem de Deus, divina fonte de amor, cuidou de mim, me amou, e de calor me envolveu. Levo seu sinal no mais profundo de mim. É bom viver sendo assim, abençoado por Deus. Já de manhã cedo ele está na minha mente, me faz pensar na vida e no céu. Mora no meu peito e me diz que se eu quiser ser feliz, é só viver sem ter véu. Luz que vem de Deus, divina fonte de amor, cuidou de mim, me amou, e de calor me envolveu. Levo seu sinal no mais profundo de mim. É bom viver sendo assim, iluminado por Deus. Talvez aqui a gente precise entender que essa luz que vem de Deus, ela é fonte de amor. E nós não podemos entender fé se não for nascida do amor que faz a gente ser sinal. Essa música inicial quer colocar a ideia de que tudo o que eu faço tem que ser gesto de uma luz que vem de Deus. Nesse sentido, uma coisa que é preciso ser dita, e dita com muita intensidade, é que a fé em Deus está intimamente relacionada com a valorização da vida humana em todos os sentidos, em todas as dimensões e em todas as situações. Eu não posso pensar numa fé que me desloca da valorização da vida. Como eu falei no início, a gente precisa entender que toda vez que eu digo eu tenho fé em Deus, eu estou dizendo eu quero cuidar do ser humano. Então, nesse sentido, é muito interessante a gente perceber o quanto a gente tem que crescer nessa ideia de Deus. Vejam, gente, Deus é o Deus da vida. Deus se define como Deus da vida. Deus se abre para nós como Deus da vida. Aliás, a festa da Santíssima Trindade, celebrada há 2 domingos atrás, significa dizer que a gente precisa entender que a essência de Deus é amor que se faz vida. Se nós dissermos que somos cristãos, que temos fé,
mas isso não nos leva a amar a vida, a nossa fé é mentirosa. Ou seja, a gente pode até estar falando de fé, mas a gente não está efetivamente vivendo a fé. Deus é Deus da vida. E a gente precisa entender que vida não é algo etéreo. Aliás, me permitam dizer uma coisa interessante aqui. A gente precisa evoluir naquilo que entende-se por vida. Vida é algo que me traz a satisfação de abraçar o que é eterno. Existe uma diferença, do ponto de vista teológico, e aqui eu estou falando com lideranças, né? Do ponto de vista teológico, existe uma diferença entre vida e existência. Vida e existência. Eu existo na medida em que eu nasço, cresço e morro. A minha existência é o momento em que eu nasço, que eu vivo, que eu experimento a história da minha vida e morro. Isso nós chamamos de existência. Um dia, Patrícia, você foi chamada à existência. Um dia, Vitor, você foi chamado à existência. Um dia, Túlio, você foi chamado à existência. Um dia, Nailiane, você foi chamado à existência. Ou seja, você veio a este mundo e foi nascendo, crescendo, morrendo. Isso é nossa existência. Vida é mais do que existência. Vida é algo que me faz não morrer. Olha que interessante. Vida é algo que me faz manter aquilo que é eterno. Toda vez que eu falar vida para o cristão, falar vida, é natural você colocar do lado o eterno. Então, nós estamos existindo aqui nesse mundo, mas nós fomos chamados à vida eterna. Porque Deus é o Deus da vida. Nesse sentido, meus amigos, nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Porém, não é porque, Geisiane, nós estamos de passagem que a gente não vai fazer desse mundo momentos, experiências e transformações no eterno. Então, Túlio, a nossa missão como cristãos é fazer deste mundo, que é o mundo passageiro, a experiência do eterno. É por isso, e eu sempre nas minhas palestras digo isso, sempre. A gente precisa prestar mais atenção na liturgia. O Padre Gabriel adora quando eu falo isso. Porque as orações da liturgia, todas elas nos conduzem a isso. Se você for perceber, no meio das coisas que passam, abraçar o que não passa. No meio das coisas passageiras, abraçar o que é eterno. Então, Vitor, nós precisamos viver esse mundo da existência nossa, já experimentando o que é o eterno. Olha como é importante eu dizer isso, porque tem uma certa corrente religiosa que diz o seguinte: não, a nossa salvação é lá no céu, aqui nós vamos renunciar a tudo, a gente vai viver separado do mundo para poder, de alguma forma, merecer o céu. Não é isso que diz a nossa fé cristã. A nossa fé cristã nos impele a mudar o mundo onde nós estivermos. É por isso que Jesus Cristo fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Porque se não fosse assim, se esse mundo não servisse para nada, Jesus dissesse: não façam nada, só esperam o céu acontecer. Eu não vou fazer a brincadeira com vocês, mas eu costumo pegar nas minhas palestras a galera que vai para mim se presta atenção. Eu vou dizer assim, eu podia perguntar agora para o Maurilo ou para a Geisiane, podia perguntar para ela assim: qual foi o evangelho do domingo passado? Aí a Geisiane vai dizer: meu Deus, qual foi o evangelho do domingo passado? Qual foi? Vou perguntar para a Nailiane: qual foi o evangelho do domingo passado? Né? Aí fica, é exatamente o que a Nailiane está falando agora, assim, meu Deus, qual é o evangelho? E aí
o evangelho do domingo passado, Nayane, é fundamental para entender o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque o evangelho do domingo passado, ele falava da semente. Lembrou agora? Do reino de Deus, que é como uma semente, que tem que deixar crescer, depois ceifa, e depois dá frutos. Lembraram disso? Pois é, nós somos aqueles que vamos semear nesse mundo. O reino de Deus é semente. É por isso que, às vezes, a melhor tradução para reino de Deus não é reino de Deus, é reinado de Deus. É Deus reinando. Então, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão? É fazer o reino de Deus acontecer agora. Nossa missão não é esperar o reino chegar. A nossa missão é fazer o reino acontecer agora. Se isso não for a nossa missão, nós não estamos entendendo o que é ser cristão. Então, Deus é o Deus da vida e nós, como seguidores do Deus da vida, precisamos fazer com que o nosso mundo defenda a vida. No meio das coisas que passam, abraçar o que é eterno. Tá? Então, essa é uma primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Nós somos seguidores de um Deus da vida. Uma outra coisa que eu preciso dizer. Fé. Gente, fé é ao mesmo tempo dom, ou seja, fé é Deus quem nos dá. Em primeiro lugar, a fé nos é posta desde quando nós nascermos. No batismo, não é à toa que tem aquela vela representando a luz da fé. Fé é dom de Deus. E a gente precisa cuidar desse dom. A gente precisa receber de Deus. É muito legal dizer isso. Quando eu dou aula de teologia para o pessoal da Católica, eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer que teologia, ela não seria possível, porque a palavra teologia é uma palavra muito, eu diria, ela é muito pretensiosa. Que a palavra teologia significa estudo de Deus. É muita pretensão nossa querer estudar Deus, né? É muita pretensão nossa a gente querer entender Deus com a nossa cabeça. Só que Deus sabe disso. É interessante, Deus sabe disso. E sabe o que ele faz? Eu sei que você, José Feitosa, não consegue entender, a mim entender, porque a tua cabeça é pequena para entender a grandiosidade infinita de Deus. Sabe o que Deus faz? Ele vem ao nosso encontro. Ele se faz ser humano. Ele se faz um de nós para que a gente possa compreendê-lo, conhecê-lo. Deus se faz dom. Então, a fé é dom. Ao mesmo tempo, a fé também é construção. Nós recebemos, olha o evangelho do domingo passado, né, Eliane? Nós recebemos a fé como semente. E a nossa missão é cultivar para que ela cresça e dê fruto. Se não for assim, meus amigos, a gente não está fazendo a nossa parte. Então, é essencial para nós entrarmos na dimensão de que a nossa fé nos conduz necessariamente a defender a vida. Porque defender a vida não é algo que eu escolho por ser cristão. É uma condição necessária. Se eu tenho fé, eu defendo a vida. Se eu tenho fé, eu estou a favor daqueles que não têm vida. Se eu tenho fé, eu não vou deixar as pessoas serem mortas de qualquer tipo de morte. Eu vou proteger, especialmente, os mais fracos. Então, fé é dom porque é presente de Deus, como uma semente. Mas ela é também construção, porque eu preciso cultivar. Talvez uma imagem legal para entender fé seja você entender a imagem da vela. Viu, Túlio? A imagem da vela. Você recebe uma vela acesa. Para que ela não apague, você tem que proteger aquela vela. Não é verdade? Então você protege aquela vela. Quando você protege a vela acesa do vento, a chama cresce. Não é verdade? Quando você não protege, aquela chama vai pode até apagar. Então, fé
é a vela acesa que eu recebo. Mas fé também é a proteção. Eu protejo a minha fé, eu faço ela crescer. Então, eu queria dizer logo isso porque, de alguma forma, diria para vocês, é a essência do que nos faz estar aqui. Vejam. Olha como uma coisa é interessante de pensar assim. A gente precisa entender que a vida é, acima de tudo, aquilo que nos faz olhar para o eterno. Então, significa dizer que as pessoas que não têm vida de qualidade, as pessoas que não têm vida plena, são pessoas que foram deixadas de lado no caminho. São as pessoas desprezadas. Os pobres, os necessitados, aqueles que estão sofrendo, aqueles que não têm emprego, os que não têm nenhum tipo de renda, aqueles que não têm condições de ter comida. Essas pessoas, meus amigos, são aqueles que precisam de vida. Me permitam dizer uma coisa, e quem já me conhece de outras palestras sabe o que eu vou dizer agora. Uma das coisas que foi inspiração de Deus, com certeza. Quando eu fui fazer o doutorado e me perguntaram, Maritito, qual vai ser o tema da tua pesquisa do doutorado em relações internacionais? Aí eu disse, bom, eu quero discutir a FAO, uma organização internacional. E alguém em Vigia me disse, a FAO é que fala de comida, né? Maritito, por que tem tanta fome no mundo? Alguém me perguntou. Eu digo, caramba, isso é uma boa pesquisa de doutorado. E aí eu pesquisei sobre a fome no mundo. A minha tese de doutorado é sobre a fome no mundo. E aí o Vitor disse que eu não conseguiria ficar sem falar em economia, e de fato eu não consigo. E aí eu fui entender que fome, meus amigos, não é um problema de polícia, nem é um problema de produção econômica. Fome é um problema político. Se as pessoas passam fome, não é porque o Victor, o Túlio, a Vânia, a Érica, a auxiliadora não dão comida para as pessoas. É porque nós vivemos num regime que transformou alimento em mercadoria e esse alimento deixou de ser um direito. Vejam o quanto é sério o que eu falei. Eu falei num aspecto. Hoje no Brasil, inclusive hoje à tarde, Vitor, eu vou estar na Faculdade Cosmopolita, vai ter uma live lá de 3 horas da tarde até 5, eu vou estar falando sobre isso que eu estou dizendo agora. Hoje no Brasil, nós chegamos a 20 milhões de pessoas que não é que sentem fome, nem só passam fome, mas sofrem do mal da fome. Não é só passar fome nem sentir fome. Porque sentir fome, eu tomei café, daqui a pouco eu estou com fome, vou comer um pedaço de pão, acabou a história. Passar fome, alguém vai me ajudar e tal. Sofrem do mal da fome. Gente, 20 milhões de brasileiros. Alguém pode dizer, Maritino, mas é a pandemia. Não foi a pandemia. A pandemia piorou essa situação. Eu vou falar sobre isso hoje à tarde para mostrar que, na verdade, o governo brasileiro simplesmente ignorou uma passagem bíblica. Logo ele que fala que a verdade vos libertará. Ele ignorou uma passagem bíblica básica, que é a história de José do Egito. José do Egito, quando sonhou com as vacas gordas e vacas magras, ele disse, vai vir o período de vacas magras. O que é que ele fez? Ele fez estoque de alimentos. Ele organizou a produção para que, quando faltasse, se distribuísse. No Brasil, isso nós chamamos de estoque regulador. Simplesmente o governo não tem estoque regulador. Eu poderia desfiar. Quem quiser saber mais, assista a minha live hoje à tarde. Mas só para dizer para vocês que o preço da carne está alto por um problema de economia brasileira. Simplesmente o dólar está muito alto, o cara que tem boi prefere vender para fora, porque está ganhando muito, está R$6 o dólar, ele vende tudo para fora, o que sobra é um restinho de carne, e esse restinho de carne,
obedece a uma lei da economia que diz o seguinte: tudo que é raro é caro. A carne está rara, logo a carne está cara. É culpa do pecuarista? Não sei, mas o fato é que ele diz assim, é melhor vender para fora do que vender para dentro. Alguém errou nesse processo e, com certeza, é toda uma questão econômica. Bom, fecha a questão da economia, porque vocês vão ter uma palestra só sobre economia. Mas, só para dizer que esse caso da fome é um caso que deve mexer com a gente. Para terminar a questão da minha tese, quem quiser ler minha tese, lá no final, na conclusão, eu faço uma reflexão teológica na minha tese. Que, em outra palestra eu falei que quase que a minha orientadora não permite que eu deixe lá na minha tese. Eu disse, Mário Tito, como é que tu vai falar de evangelho aqui na tese, aqui na banca da UNB, Universidade de Brasília, tu vai falar de evangelho, teologia? Eu digo, professora, me perdoe, mas eu sou teólogo, eu não posso deixar passar essa oportunidade. E aí, viu, auxiliadora, sabe o que eu fiz? Lá na conclusão, eu peguei a multiplicação dos pães. E destrinchei a multiplicação dos pães, mostrando que Jesus Cristo já tinha dito como resolver o problema da fome. A galera está com fome, não adianta comprar, porque não tem dinheiro. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, organizar as pessoas. 2, organizar a solidariedade, 2 pães, 3 peixes. 3, colocar nas mãos de Deus nossa necessidade, ter fé. E 4, trabalhar para que todos tenham saciedade. E o 5, recolher o que sobra, porque a gente não pode desperdiçar a graça de Deus. E lá está escrito na minha tese. Se isso não é expressão de fé, eu não sei mais o que é fé. Quem que tem mais fé? A pessoa que fica, já bem, é para rezar o terço, é para ir para a missa, tá? Mas que fica só lá, rezando o terço, indo para a missa, vamos rezar pelos pobres, etc. Tal. Ou aquele que, além de fazer isso, vai lá, começa a organizar, questionar questão econômica, produzir alimento, distribuir alimento, fazer campanha, ajudar quem está necessitado. Isso é fé. Isso é defesa da vida. Eu vou parar essa parte aqui, senão eu vou me embora falando disso, né? Então, vamos continuar. Veja, a vida não é só matéria, mas também não é só espiritual. Vida é uma junção das duas coisas. Vida é algo que me faz sentir e esperar e desejar o eterno, tentando construí-lo já agora. Santo Agostinho tinha uma frase que eu... Frase não, é toda uma construção teórica dele que eu acho sensacional. Ele diz o seguinte, nós somos destinados à cidade de Deus. O nosso destino é a cidade de Deus. Mas nós só mereceremos a cidade de Deus se construirmos juntos a cidade dos homens. Não adianta nós desejarmos o céu, o paraíso, o reino de Deus eterno, se eu não construí-lo desde agora. Então, eu preciso viver com profundidade esta passagem que eu estou na cidade dos homens, para viver sempre, para sempre, na cidade de Deus. E é interessante você pensar nessa perspectiva, sabe? É muito interessante você pensar nessa perspectiva. Não é possível dizer que se tem fé se não houver empenho concreto na defesa da vida dos que mais sofrem, dos excluídos, dos desnudados da sociedade. Não adianta, nós estaremos sendo alienados, gente. Ah, não vou, isso não faz parte para mim, isso é culpa da prefeitura. Não, isso é responsabilidade nossa também. Olha, sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidar e o rebanho se perdeu. Vou sair pelos campos, reunir o que é meu, conduzir e salvar.
as guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Vejam, a nossa fé é uma fé cristológica. Ou seja, nós olhamos para Jesus Cristo e sabemos qual é o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o bom pastor. Não tenho outro ofício, nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. E vejam que o compromisso de Jesus é o compromisso com a vida. Ele não dizia, não, você é pecador público, você cobra imposto, você não é digno de ser meu discípulo, sai. Não, você não, eu estou vendo que você vai me trair, você é meio duas caras, não, sai. Não, você não, olha, você é muito descrente, não, eu acho que tu não vai, sai. Não, tu é muito novo, sabe, tu é muito novo, sai. Se Jesus tivesse feito isso na hora que escolheu os 12 discípulos, ele não teria escolhido ninguém. Porque nenhum dos discípulos era digno, entre aspas, daquilo que ele queria. E Jesus faz exatamente o contrário. Ele chama aqueles que realmente estão à margem. Pescador estava à margem, publicano estava à margem, Simão Zelota era da resistência judaica contra os romanos. Então, se você for pegar mesmo a ideia de Jesus, Jesus acolhe os que não estavam no banquete da vida. Jesus acolhe a samaritana. Jesus acolhe Madalena. Jesus acolhe Zaqueu. Jesus acolhe todos aqueles que são desprezados pela sociedade. Se a nossa fé é cristológica, a gente precisa também fazer o mesmo. Jesus é nossa referência de vida e de ação. E nesse sentido, né, eu quero trazer o pensamento de um grande padre da igreja. Santo Irineu. Quando vocês ouvirem alguém dizer assim, o padre da igreja, não pense só no padre Gabriel, no padre Charles, no padre Rosileno, não é isso que nós estamos falando. Padre da igreja significa os pais da igreja, aqueles primeiros teólogos, aqueles que construíram todo o arcabouço de compreensão do que é hoje a nossa fé. Esses são os padres da igreja. No meio desses padres está, por exemplo, Santo Atanásio, Santo Isidoro, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, são os grandes padres da igreja. Dentre esses padres está um chamado Santo Irineu. E uma das frases mais bonitas do livro dele é exatamente: a glória de Deus é o homem vivo. Ou seja, Deus é glorificado quando o homem vive. O contrário é verdadeiro, viu, Érica? O contrário é verdadeiro. Deus não é glorificado quando se promove a morte dos homens. Não é possível que neste país, que 500 mil de brasileiros tenham morrido pela pandemia, quando muitos poderiam estar vivos. Vejam, o Vitor disse uma coisa que, óbvio, eu não faço disso uma propaganda, mas para vocês eu acho bom fazer reflexão. Ontem eu postei no meu status dizendo o seguinte, eu citei os membros da minha família. Mamãe, Vera, Glória, Zé Otávio, Chico, Beth, Silvia, eu, Dodô, Paulo, Júnior e Rita. Eu coloquei assim, faltou o Marcos. Marcos é meu irmão, que não está entre nós porque simplesmente não estava disponibilizada a vacina. E a gente vai puxar esse fio, quem não disponibilizou vacina? Por que não disponibilizou vacina? A CNBB pede hoje um dia de oração pelo 500 mil de brasileiros mortos. Mas pede também que a gente tenha cuidado com maus pastores, que se dizem, de alguma forma, cuidadores da população, mas que negaram a possibilidade para 500 mil de brasileiros estarem entre nós. Então, assim, se a glória de Deus é o homem vivo,
a nossa fé precisa dizer que aqueles que não protegem a vida não glorificam a Deus, mesmo que nas palavras estejam falando de Bíblia, de Evangelho. Eu quero lembrar que nas tentações de Jesus, o demônio entende muito de Bíblia, mas muito. Ele cita a Bíblia. Ele argumenta com Jesus usando a palavra. Então, a glória de Deus é o homem vivo. E aí, como é que essa defesa da vida se apresenta, né? Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Vejam, a nossa missão como cristãos é fazer aparecer o anúncio do reino e a denúncia de tudo que impede esse reino de acontecer. É sermos profetas. Portanto, Jesus é o pão da igualdade, onde ninguém fica de fora do banquete. E é nesse sentido que eu trago para vocês, já quase a parte final da palestra, trago para vocês 4 momentos da palavra de Deus que nos mostram que nós temos que defender a vida à luz da atitude, da fala e da pessoa de Jesus. É essa discussão que eu acho importante nós fazermos. Eu falei ainda agora que a nossa fé é cristológica. A nossa fé é cristológica que deságua na igreja. Nós somos igreja a partir da compreensão do seguimento de Jesus Cristo. Então, como seguir Jesus Cristo? Por onde ir para fazer com que o homem seja vivo? A primeira apresentação daquilo que é a mensagem de Jesus é a parábola do bom samaritano. O bom samaritano, que vocês já devem ter ouvido em palestras 1000, seria interessante nós dissecarmos 2 coisas fundamentais aqui da parábola do bom samaritano. A primeira coisa é a ideia que o Papa Francisco vem discutindo fortemente, que é a ideia do cuidado. Cuidado. Gente, toda vez que nós falarmos em ética, lembre-se sempre que a verdadeira ética é o cuidado com o outro. O Papa Francisco vem insistindo muito nisso. A ideia do cuidado. Eu cuido de mim, eu cuido do outro, eu cuido dos outros, eu cuido da criação. Então, o cuidado é a atitude maior de quem defende a vida. O cuidado é a atitude da atenção com o outro. O cuidado é você entender para onde está indo a situação e intervir antes. O cuidado é você não perder de vista o irmão que mais precisa. O cuidado é o carinho da mãe quando o filho está doente. Esse é o cuidado. Então, o bom samaritano nos lembra que Deus cuida de nós. E como Deus cuida de nós, nós também devemos cuidar do outro. Mas tem uma segunda coisa na parábola do bom samaritano que eu gostaria de destacar. É aquela história do cuidado que se faz médio e longo prazo. Ou seja, não bastou para o bom samaritano cuidar naquele momento. Porque ele poderia ter cuidado naquele momento e desaparecer.
Ah, eu já dei minha cesta básica. Ah, eu já dei a minha colaboração. Não, eu já fiz a minha parte. Vejam que a parábola do bom samaritano, ela deixa entender que o cuidado, ele foi mais à frente. Ele não ficou no momento, ele não foi pontual. Porque o bom samaritano disse, está aqui, cuida dele lá para o estalajadeiro, né? Cuida dele. Faz o que for necessário. Quando eu voltar, eu vou ver como é que ele está, eu vou te pagar. Ou seja, ele não fez uma coisa apenas para tirar a foto e sair no Instagram. Ele foi fazendo as coisas porque o cuidado exige a participação constante. Então, a nossa vida de fé precisa defender a vida não apenas para postar no Instagram ou postar no Facebook, porque olha como eu sou bom. Não, eu preciso entender que o cuidado ele é contínuo, ele é intenso, ele é o tempo todo. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda é a parábola do Pai Misericordioso, que por muito tempo nós chamamos de parábola do filho pródigo. Chamamos de parábola do filho pródigo, ou seja, o centro era o filho. Mas depois começou-se a perceber que o centro da parábola é o pai. É o pai. Eu gosto muito dessa imagem que está aí. Eu gosto muito dessa imagem. Porque essa imagem, eu vou até ampliar, porque eu acho ela muito eloquente por si só. Vejam, essa imagem mostra vários personagens. Percebam o quadro, tá? Olhando para a direita, não, para a esquerda, eu sou canhoto. Olhando para a esquerda, lá no canto, você está vendo os trabalhadores, você está vendo todo mundo olhando a cena, são os que estavam lá cuidando dos animais. Olhando para o extremo direito, você vê o filho voltando, cabisbaixo, todo sujo, poeira, com um cajado quase que se entregando, a roupa toda esfarrapada. No centro da figura está o pai com um sorriso, o pai com braços abertos. Se é verdade que na parábola do bom samaritano a defesa da vida se faz cuidado, na parábola do Pai misericordioso, a defesa da vida se faz acolhida. Se faz acolhida. A acolhida, o sorriso, independente do que o outro fez, independente do pecado que cometeu, independente da besteirada que foi, a acolhida é o abraço do Pai. Deus é Pai. E nós precisamos entender que o nosso cuidado, a nossa solidariedade é receber o outro, mesmo quando ele estiver desfigurado. E a gente precisa entender que nós precisamos olhar para o Pai. Não se esqueçam que a parábola do Pai misericordioso de Lucas 15 começa quando perguntam Jesus: quem é o Pai? Mostra-nos o Pai, fala-nos do Pai. Quem é esse Deus que tu estás falando aí? Ele não explica teologicamente, ele conta uma história. O Pai é o que ama. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, e me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai. E é nesse coração do Pai misericordioso que a gente vai o tempo todo entender que a gente precisa claramente viver o amor, a defesa da vida como acolhida. Como acolhida. Então, primeira lição,
a ideia do bom samaritano como cuidado. A segunda lição, a ideia do Pai misericordioso como acolhida. Terceiro momento, digamos assim, que é o discipulado de Emaús. Também aqui eu gostaria que vocês contemplassem a imagem. Eu gosto também muito dessa imagem, porque ela tem uma força expressiva muito grande. Todos conhecem aqui, né, a ideia do discípulo de Emaús, né? Eles estavam cabisbaixos, voltando para Emaús, decepcionados, frustrados, desacreditados, e Jesus que caminha do lado dele, etc e tal, e vai fazendo pedagogicamente todo o ensinamento, e vai mostrando que a história não termina dessa forma, que a gente não pode desesperar. E aqui tem uma coisa muito boa para a gente, que vive esse período de pandemia, e às vezes a gente falava com o Vitor antes do início, né? Às vezes a razão diz não e a fé diz sim, e como colocar junto essa questão do sofrimento, da dor, da morte de pessoas queridas, e o desespero por tanta gente morrendo, e ao mesmo tempo acreditar num Deus da vida, né? E Jesus vai explicando tudo isso a respeito do que está escrito na Escritura. Mas o mais bonito é perceber que quando os dois voltam, eles voltam correndo, na escuridão. Porque vejam, quando eles estavam se afastando para Emaús, o dia estava terminando, portanto o sol estava se pondo, portanto a noite estava chegando. Ninguém em sã consciência, depois de ter se recolhido na sua casa, sairia no meio da noite e fazer uma viagem de volta para o local onde tinha se afastado, porque era o local da frustração. E esses dois discípulos, mesmo nessas condições, estavam de tal forma iluminados que vieram correndo de volta. É como se eles fossem duas luzes no meio do caminho escuro para chegar de volta para anunciar: ele está vivo. Nós o reconhecemos no partir do pão. Defesa da vida, se primeiro é cuidado, que o segundo é acolhida, defesa da vida é, acima de tudo, anúncio, comprometimento. Se eu entendi a minha fé como luz, eu não tenho medo da razão dizer não, porque a minha fé diz sim. E eu falo para você que está me ouvindo agora, você mesmo que está me ouvindo, cuja fé balançou, cuja dificuldade da vida fez você desacreditar em Deus, ou pelo menos questionar se Deus te amava ou não, ou pelo menos questionar se Deus estava contigo ou não. Essa imagem mostra que a gente precisa acreditar que se a fé diz sim, nós precisamos enfrentar até o não da razão e do sentimento. Importante dizer, então, que defesa da vida é comprometimento com a luz. Quando as dores da noite chegarem, não percamos de vista a luz. Se tu vais agora, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não verá. Vamos cantar. Se tu vais, anoitecerá. Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá. Mas se permaneces, a noite não virá. Vejam, nós somos defensores da vida, porque acolhemos, porque
nos sentimos parte desse momento de recebimento, porque nos comprometemos, mas mais do que qualquer outra coisa, nós somos chamados a viver essa vida de fé, entendendo que os desafios da vida devem ser comprometimento nosso. Cuidado, acolhida, comprometimento. E o quarto, que eu já falei um pouco, que é a multiplicação dos pães. Multiplicação dos pães. Essa passagem na multiplicação dos pães, ela é muito eloquente. No capítulo 6 de São João, está dentro do discurso que João está fazendo, que são os sinais que Jesus está fazendo. É interessante que João não traz no evangelho dele, não sei se todos aqui sabem, o evangelho de João não traz a narração da paixão. João não narra a paixão. João não faz a narração da última ceia. Aliás, da paixão não, da última ceia. Ele não narra a última ceia. Ele não diz como aconteceu aquele momento. Ele não faz essa narração. Por quê? Porque João faz um evangelho teológico. Ele coloca a Eucaristia como pão dos pobres. Esse momento da multiplicação dos pães é o momento mais profundo da Eucaristia. O Padre Zezinho tem uma música antigona, que eu acho que só eu conheço, porque só eu sou jovem há mais tempo aqui. E o Padre Zezinho tem uma música que eu acho sensacional sobre isso. Porque ele diz que eu não posso viver a Eucaristia se eu não partilhar com o irmão. É a música mais ou menos assim, olha, não sei se eu lembro. Se eu não partilhar em todos os momentos meus dons e meus talentos e os bens que tu me dás, jamais entenderei a tua Eucaristia, milagre que extasia e traz tão grande paz. Preciso compreender, Senhor, que neste pão repartido, que neste vinho bebido, toda a verdade se encerra. Sobre a justiça na terra, sobre o amor e a bondade, e sobre a fraternidade que tu vieste ensinar, que tu vieste ensinar. Se eu não partilhar meus dons e meus talentos, a Eucaristia é mentirosa. Eu não sou digno de receber a Eucaristia se eu não faço partilha da minha vida. Portanto, eu preciso cuidar, eu preciso acolher, eu preciso me comprometer e eu preciso partilhar. Defesa da vida é comprometimento, é acolhida, é cuidado, é você se comprometer nesse modo de partilha, porque senão a gente não é cristão. Entender o porquê que estamos nessas condições. Eu estou quase terminando, dizendo o seguinte, até passou meu tempo, né, Vitor? Que eu coloco para vocês uma coisa importante que a gente não pode perder nunca, que é a esperança. Eu acho que o que nos move para a vida é exatamente a esperança. Essa imagem, quem me conhece das minhas palestras sabe que eu não coloco imagem à toa, ela diz o que eu estou falando. E essa imagem da esperança é muito legal. Ela é verde, digamos assim, o terreno está totalmente infértil, mas do meio da infertilidade nasce a vida. Que é um pouco o que a gente precisa acreditar. A esperança não é algo que eu espero. A esperança é algo que eu vou atrás e construo. E é nesse sentido que eu quero terminar a minha palestra. Eu quero terminar a palestra dizendo que nós somos igreja. Eu não podia deixar, né, Vitor, de fazer homenagem a ela, né? Igreja tem que ser uma união num corpo
místico de Cristo. Todos conhecem essa belíssima igreja que está aí. E a gente precisa entender que a defesa da vida é um momento eclesial. É o Vitor, é a Nailiane, é a Geisiane, é o Vitor Margalho, é a Auxiliadora, é o Túlio, a Vânia, o Adalberto, a Érica, o Túlio, todos os outros que estão aqui. É juntos. É juntos. Eu não sei quem conhece a reflexão do Ubuntu. Acho que o Vitor conhece, né? Do Ubuntu. A ideia de nós ou juntos ou não vamos. Ou é juntos ou não é ninguém. Ou estamos juntos na história, ou a gente não vai juntos. Não vai fazer nada. Por quê? Porque a igreja é juntos. É estarmos juntos na igreja mãe. Portanto, eu queria terminar dizendo que nessa perspectiva do que a gente está dizendo nessa palestra, a gente precisa se comprometer cada vez mais com uma fé que se torna vida. E por isso, a gente precisa andar com fé, como disse o Gilberto. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Num pedaço de pão. A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. No calor, no verão. Quero ouvir vocês. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. Triste na solidão. A fé tá na maré, na lâmina de um punhal. Na luz da escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. A pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.